Deus. Pai do céu para a igreja. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo 16, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Deus confirmou a mensagem aqui na oração do pastor Tércio, quando ele falou Deus sabe onde tem água, e Deus me deu a mensagem em cima disso aí. Para mim, é sempre, e para minha esposa, minha família, é sempre um motivo de muita alegria e regozijo estar aqui na nossa sede mundial. Eu fico me sentindo aqui como Abraão depois que voltou da guerra de Quedorlaomer, diante de Melquisedeque. Porque onde está Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo, né, irmão? E eu me sinto assim, diante do meu pastor, o que eu tenho de vida, ele tem de pastorado. Então, a responsabilidade é grande. Eu tenho 35 anos. É o que ele tem de pastoreio. E eu louvo a Deus, tá? Eu tenho uma consideração muito grande, ele sabe disso, né? Pelo nosso pastor, desde aí, missionária Marli, a quem carinhosamente chamo de mãe, porque esse é o sentimento que tenho, de pais, mentores espirituais. E eu tenho uma gratidão muito grande por eles. Está aqui a causa também, o canal, o pastor William, meu irmão, que é irmão duas vezes, né, em Cristo e de carne. E ele foi instrumento de Deus para nós estarmos aqui, porque ele veio e aí também Deus nos trouxe. E para a glória de Deus já vão fazer 18 anos, olha aí que bênção. Conheci minha esposa aqui, o nosso tempo de jovem, que já faz um tempinho, né, 18, eu já estou aqui, vai para 18 anos. Mas eu conheci ela aqui e o meu tempo de jovem foi muito curto, porque nós casamos bem rápido. Foi com 7 meses de conhecida, a gente já casou. Foi um mistério. Aí demorou mais, acho que, não sou muito bom de guardar a data, mas acho que foi uns 4, 5 anos, aí nós fomos enviados para a obra missionária. E eu tinha 22 anos, então já fazem 13 anos que eu pastoreio já. É rancharia, começou em rancharia. E está aí. E para mim sempre é uma alegria, porque toda a nossa história está aqui, né? Então, eu tenho sempre uma gratidão e eu louvo a Deus. Todas as oportunidades que Deus tem nos dado de estar aqui. Amém? Glória a Deus. E também eu quero ler, além de Lucas, a referência, eu quero ler João 19, depois só o versículo 28 de João 19, tá? Mas diz assim, Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de descanso dos que dormem na fé. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembre-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem também os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que no caso é uma referência da Bíblia, que nessa época só existia o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Tanar, que são a separação da Torá, o Neviim e o Ketuvim, que é o Pentateuco, o livro dos
profetas e dos escritos. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se não dão crédito à palavra, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos o ressuscite. Encerrando a leitura, João 19, 28. Diz assim o texto: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Obrigado, pode ocupar o assento, glorificando ao nome do Senhor. Você perceba que a perícope aqui desse texto, ela inicia, na verdade, bem uns capítulos atrás, onde a questão aqui é que o povo de Israel não está reconhecendo Jesus como Messias, está rejeitando o Salvador. Por quê? Porque eles esperavam um Messias que viesse como Davi, um guerreiro. Só que eles não entendem que a primeira vinda de Cristo na terra, do Messias, viria como um reino espiritual. Então, contrariou a expectativa dos judeus. Por isso que Jesus chama aquela geração como crianças, porque uma criança, se você não faz do jeito que ela quer, ela fica embirrada. E Jesus comparou o povo daqueles dias como pessoas birrentas, como um povo birrento. Já que Deus não fez do jeito que eu quero, então não vou aceitar. E é onde o próprio Jesus iniciou aqui um contexto de várias parábolas, onde ele fala da parábola da ceia, com as pessoas que foram convidadas, começou a se excusar-se, primeiro aceitar o convite, e depois, a hora que o banquete estava tudo preparado, e o Senhor Jesus veio avisar: eu sou a salvação, já está tudo preparado. Aí um comprou o campo e disse: eu tenho que ir lá dar uma olhada nesse campo. O outro comprou o boi e disse: eu tenho que experimentá-lo. E o outro falou: casei, não tenho como ir. Isso, na verdade, são desculpas, porque o campo fala do trabalho. Então, existem pessoas que dizem: eu não pego firme na caminhada do Senhor, porque o trabalho não deixa. Outros, o boi, que eram as 5 juntas de boi, 10. Então, no caso, são o tipo da pessoa aí que não querem pagar o preço da fidelidade, porque o 10 é o número da fidelidade. Se eu tenho 10 boi, um não é meu, um pertence ao Senhor. Então, tem pessoas que dizem que não caminham e não se entregam porque não conseguem ser fiéis ao Senhor. E outro do que fala que casou, é o tipo das pessoas que dizem: olha, eu tenho um problema na família, enquanto não resolver isso, não vou conseguir caminhar. Então, isso são tudo desculpas aonde o povo de Israel rejeita, no caso, rejeita ali Cristo, rejeita o Messias, e aí então a porta é aberta para os pobres, cegos, coxos, mancos, que no caso são os gentios, todo aquele que não são os judeus. E a Bíblia diz: força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Esse forçar aí é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não quer deixar ninguém de fora, ele quer que todos venham ser salvos. E agora ele inicia também, aí passa o capítulo 14, vem o capítulo 15, onde ele conta, na verdade, alguns dizem que é uma parábola contada em 3 tempos ali, que é a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e do filho perdido. E você perceba que ele trata essa questão aqui de permanecer, essa questão de permanecer na fé, de permanecer na comunhão com o Pai. Ele trata esse relacionamento aqui de paternidade. E agora, então, dentro desse contexto aqui, Jesus inicia algumas epígrafes aqui, colocam como parábola do rico e Lázaro, mas para alguns teólogos, isso aqui não se trata de uma parábola. Por que não se trata de uma parábola? Porque aqui se conta a história. Jesus está contando uma história e inclui nome, e geralmente quando se inclui nome não é parábola, porque as parábolas sempre falam um pai de família, um certo homem. Então alguns estudiosos acreditam que isso aqui não é de fato uma parábola,
Mas a questão aqui, eu fiz um link entre esses dois textos aqui. Por quê? João, capítulo 19, onde Cristo está na cruz, e ali, no momento da cruz, ele dá aquele brado, né? Ele dá um brado, antes de dar o brado da consumação, tetelestai, está consumado, ele diz, eu tenho sede, e Deus chamou a minha atenção a respeito desse texto. Por quê? Você sabe que a maior necessidade que o ser humano tem é de água, até mais do que comida. Você sabe que um corpo, segundo a ciência, não consegue ficar mais de 3 dias sem beber. Sem comer, aguenta até mais. Mas sem beber não vai além, sem comer e sem beber os dois juntos, não vai além de 3 dias. E você vê que Cristo, aqui, quando o texto está dizendo, ele brada, eu tenho sede, para alguns, quando ele está dizendo sede, nós sempre temos a ideia de a questão que ele está fragilizado por causa do momento que ele sofreu tanto e está com sede, mas aquela sede que ele está sentindo não é simplesmente de água, não é esse o sentido. Por quê? Porque Cristo, ele é tido como o quê? A água da vida e o pão da vida, ou seja, o que nos sustenta é ele que nos sustenta, ele é tanto o pão quanto é a água, é por isso que ninguém vive sem Cristo. Alguém consegue viver sem comer e sem beber? Humanamente falando, não. Assim, ou seja, eternamente ninguém pode viver sem Jesus Cristo. Agora perceba aqui comigo que a proposta de Cristo vir aqui na terra era saciar o homem. É por isso que João trata isso, fala que ele é tanto pão quanto a água. Ele veio para saciar, mas veio para saciar o homem fisicamente? Claro que não. A ênfase é o quê? Saciar o homem espiritualmente, saciar o homem eternamente, trazendo a ele salvação. É por isso que ele, quando se encontra com a mulher samaritana, e ele abre aquele diálogo, que eu não quero me deter no texto, mas ele abre um diálogo com aquela mulher, ele fala, se você me pedisse água, eu te daria a água, e essa água que eu lhe desse, lhe faria uma fonte a jorrar, ou seja, você nunca mais teria sede, e essa água que você bebesse ia jorrar. Jorrar ali é saltar, porque aquele que bebe de Cristo, aquele que bebe da salvação, ele dá um salto da terra para a eternidade. Então Cristo, ele veio saciar, perceba. E aquela mulher, ela tinha alguns conflitos pessoais na vida dela, porque todo ser humano em si, ele tem um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido através da pessoa de Deus, somente através da pessoa de Cristo. O ser humano, ele pode tentar de diversas formas, uns procuram um caminho, outros procuram outro, enfim, eles tentam de alguma maneira preencher aquele vazio, mas isso é inútil. Qualquer situação aqui da vida é inútil para que a pessoa possa preencher o vazio que só Deus pode preencher, que é o vazio da salvação. Então perceba que ali Jesus estava dizendo para ela, ó, a água que eu lhe der, essa água é a única que pode saciar, e você nunca mais, jamais terá sede. Então Jesus estava dizendo o quê? Eu vim para matar a sede do homem. Foi por isso também que em João capítulo 7, versículo 37 em diante, ele vai dizer, no último dia, o grande dia da festa, colocou-se Jesus de pé e disse, quem tem sede, que venha a mim e beba, e essa água que eu lhe der, lhe fará rios de água viva a fluir, a correr do seu ventre. E ele falava do Espírito Santo que haveriam de receber, porque aquele que bebe de Cristo, ele passa a ser casa de Deus, morada de Deus, habitação do Espírito Santo. E esse fluir da água aqui fala do fluir, do jorrar do Espírito Santo produzindo vida em nós. Então a presença do Espírito Santo habitando em nós é que gera a vida de Cristo em nossas vidas. Agora perceba aqui no texto comigo que eu fiz essa junção, por quê? Porque Cristo, quando ele veio aqui na terra,
ele veio de fato tomar o nosso lugar. Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, que que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta manhã eu quero falar resumidamente, é claro, eu quero falar um pouco sobre a vida eterna. Eu quero falar sobre aquilo que Cristo veio nos proporcionar. Porque a verdade é que eu não sei quanto tempo ainda nos resta aqui na terra, mas eu creio na iminência do arrebatamento. Eu creio que a qualquer momento Cristo ainda nos buscará. Cristo virá nos tirar dessa terra. E eu creio que não falta muito. Como já disse, eu creio na iminência. E no desenrolar da história, ou seja, o ciclo profético está se fechando, e eu não consigo me ver com muitos mais anos de vida. Parece que eu estou falando aqui na terra já tem um tempo, e parece que já estamos em tom de despedida aqui da terra, porque breve virá o nosso Senhor a nos buscar. Amém? Quem tem essa expectativa ainda? Aleluia! Então veja, Cristo, quando ele vem aqui na terra, ele vem nessa missão para trazer o quê? A salvação, essa salvação proposta desde a eternidade, já estava proposta desde a eternidade. Deus nunca foi pego de surpresa, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, e ainda em outro texto diz desde a fundação do mundo. Então, quando Adão falhou, pecou, Deus não foi pego de surpresa, já estava tudo dentro do plano divino do Senhor. Então, antes de existir o problema, já tinha a solução em Cristo Jesus. Não entendeu? Vou falar de novo. Antes de existir o problema do pecado, já tinha a solução do perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não entenderam ainda? Eu estou dizendo que antes que o problema na sua vida surgisse, já tinha a solução em Cristo. Cristo é a solução para qualquer problema. É por isso que quando João escreve as cartas no Apocalipse para 7 igrejas, você vê que ele aponta, menos Esmina e Filadélfia e tal. Mas para cada igreja tinha um endereçar ali, e uma das 5 igrejas tinham problemas. E qual é a solução para os problemas da igreja? A revelação do Cristo glorificado. Então aí está a solução de qualquer problema. É só contemplar o Cristo glorificado e todo problema será cessado. Tá certo? Agora perceba aqui comigo. Então Cristo, ele toma o nosso lugar. Ele está tomando o nosso lugar de tal maneira que a Bíblia diz que ele não pecou. Ele é 100% puro, limpo, imaculado. Glória a Deus por isso. E agora ele está tomando o nosso lugar, ele está sofrendo em nosso lugar. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O pecado traz consigo a ira divina, a cólera divina. E Cristo, quando veio aqui na terra, assumindo a sua forma humana, na verdade, quando ele está indo para a cruz, ele está tomando sobre ele a ira de Deus, a cólera de Deus, está sendo descarregada sobre ele. Ele sem nunca ter pecado, mas ele toma o lugar dos pecadores. Então aquela coroa de espinho não era dele, era nossa. Aquelas pancadas em sua face linda e maravilhosa e adorada não era dele, aquelas pancadas era nossa. A lança que furou o seu lado não era para ele aquilo era para nós. As afrontas que ele recebeu não era dele, as cusparadas não era nada dele, mas ele falou: eu assumo o lugar, eu tomo o lugar deles, eu vou pegar o lugar deles, esse lugar, eu vou pegar para mim esse lugar, para quê? Para que eles tenham entrada à vida eterna na presença de meu Pai, aleluia. E agora o que eu quero chamar a sua atenção, quando ele fala que tenho sede, é o que eu digo, essa sede aqui, preste atenção, não é simplesmente uma sede física, porque Jesus ele sentiu o que o pecador sente nos detalhes, no final, na forma mais íntima falando, porque qual que é o problema daquele que se perde? Aí é onde eu entro aqui, nesse texto, onde fala da história do rico e fala da história do Lázaro. Perceba que
que o texto começa dizendo a respeito de um homem rico que vivia o quê? Regalado esplendorosamente. E existia um certo mendigo Lázaro. E Lázaro significa a quem Deus ajuda. Escute isso aqui. Esse rico aqui é a representação dos seres humanos que acreditam que não precisam de Deus para nada. É a representação daqueles que não recorrem a Deus, daqueles que não se rendem a Deus, que se acham autossuficiente, que ele acha, eu tenho um trabalho, e eles se garantem nisso, no trabalho que tem, na empresa que tem, no dinheiro que tem. É como aquele homem ao qual Jesus contou uma parábola, que ele pegou e ampliou os seus trabalhos, e os seus celeiros aumentou, e ele pegou e falou o quê? Come, bebe, se farta minha alma, regala por muitos dias, mas naquela mesma noite aparece Deus e fala, louco, porque Deus chama todas as pessoas que não se dobram a Cristo, Deus a considera como loucos. Deus considera todo ser humano que não está em Cristo, Deus considera ele como louco, que não tem entendimento. Por que não tem entendimento? Porque não conhece as coisas espirituais. Na verdade, o mundo nos chama de louco, mas pela perspectiva de Deus, eles são loucos. Nós aqui somos sábios porque temos o entendimento do Espírito Santo. Agora perceba isso aqui comigo. Esse homem aqui é a figura de todos aqueles que se acham autossuficientes e que não tem dependência do divino. E esse, no caso aqui, Lázaro, percebe por que diz que ele é pobre? Pobre aqui é no sentido que é destituído de riquezas. E aqui, riquezas, aqui, presta atenção, qual que é o sentido de destituído de riqueza? É aqueles que não têm maneira de sobreviver por si próprio, dependem de algo, dependem de alguém, melhor dizendo. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que Cristo, segundo a Coríntios 8:9, vai dizer que Cristo, sendo rico, por amor a nós, se empobreceu, se fez pobre para quê? Para que na pobreza dele, nós viéssemos a enriquecer na graça, enriquecer na fé, enriquecer na salvação, enriquecer na obra do Espírito Santo. Então percebe isso aqui comigo neste texto. É por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 3 vai dizer, bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, são os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? É o que não é autossuficiente. Esse pobre de espírito é eu e você, porque nós não somos autossuficientes. Por que você está aqui? Porque você não é autossuficiente. Você entende que você é pobre e precisa da riqueza de Deus para sobreviver. Se não fosse a graça de Deus, ninguém estaria aqui, porque o ser humano é pobre, mas Deus, ele é rico, ele é tão rico que ele não tem falta de nada. É por isso que a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Por quê? Porque ele é pleno, e aonde ele chega, ele completa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou falar de novo isso. Deus, ele é pleno. O que é pleno? É completo. Deus não tem falta de nada. Alguns, às vezes, eles pensam assim, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma só essência e três pessoas distintas. Eles estavam, quando criaram os anjos, quando criaram o ser humano, como se eles tivessem falta de algo. Não, Deus, ele é completo. Deus, ele é pleno. Deus, ele não tem falta de nada. Ele não tem falta de nada. E para que ele criou os anjos? Para que ele criou o ser humano? Porque ele é Deus, ele é soberano, e ele quis compartilhar a sua glória, a sua presença com a sua criação. Ou seja, a pessoa, o próprio Salomão, ele disse isso. Salomão era um homem abastado, ele tinha posição, tinha tantas mulheres 1000, tinha dinheiro de sobra, tinha posição, mas ele falou, eu estou vazio, tudo isso é vaidade, porque o homem pode ter tudo na terra, se ele não tem Cristo, ele não tem nada, porque só Cristo pode completar o ser humano. Quantos podem dar glória a Deus pela riqueza da graça de Deus sobre a nossa vida? Aleluia! Muitas vezes você não pode ter uma casa própria, um carro do ano, está aí lutando com a vida, mas você tem Cristo, você tem tudo. Eu sinto a graça do meu Salvador aqui nesta manhã.
Aleluia. E agora perceba que este homem aqui, Lázaro, oh meu Deus, Lázaro é a representação daqueles que dependem de Deus. Por que que nós oramos? Porque nós dependemos de Deus. Orar é pedir, orar é alguém que tem uma necessidade. Você sabia que só não ora quem tem soberba no coração? Algumas vezes eu já ouvi dizer, ora quem é forte. Mentira, ora quem é fraco. Oh, meu Deus, o forte não ora não, quem ora é o fraco mesmo. A prova bíblica disso é que Pedro falou assim, ó, não te negarei. Ah, Pedro, você não vai me negar? Você não vigiou e nem orou? Ele se garantiu na própria força. E por que que Cristo venceu no Getsemane? Porque orou. Cristo estava na condição humana, dependência de Deus. Então, quem é que ora? É o fraco. É justamente o fraco que ora. Porque ele sabe que na força dele, ele não vai. Porque ele, por si só, ele é destituído de riqueza. Mas quando ele chega diante do Pai, isso, de mão levantada eu profetizo. Por que que ele chega diante do Pai? O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus. Estou sentindo graça de Deus aqui, irmão. Aleluia. Cristo vai suprir a sua necessidade. Agora escute. Aqui, então, conforme eu já disse, aqui esse rico representa aqueles autossuficientes que pensam que não precisam de Deus. Só que o problema é que um dia a conta vai chegar. Está lá em 1 Pedro, a Bíblia diz, vão ter que dar conta, a fatura vai chegar. Ainda bem que a nossa fatura, Cristo já pagou. Aleluia. Eu não devo mais nada, que alívio, olha só que maravilha, eu vou falar de novo, eu não devo mais nada para ninguém, eu não devo a não ser o amor, eu não devo mais nada para Satanás, porque o meu Cristo já pagou o meu preço. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, se foi Cristo quem morreu e ao terceiro dia ressuscitou, intercede por nós. Sinta-se nessa manhã agraciado, porque a tua conta, a minha conta foi paga por alguém, e todo aquele que crê nele, aleluia, tem a sua dívida perdoada. Oh, meu Deus, aleluia, como é bom ser salvo, aleluia. Agora escute isso aqui, oh meu Pai, em 15 minutos eu quero encerrar. Agora escute, aqui está a diferença do soberbo, do autossuficiente para o mendigo Lázaro, que eu já disse significa aquele a quem Deus ajuda. Aquele a quem Deus ajuda. Agora você entende Romanos 8, 26? E nós não sabemos nem pedir como convém, mas o Espírito Santo, Ele ajuda. Esse mendigo é o tipo do crente aqui, dependente do Senhor, que está aí, lutando com a vida. Por que que fala que ele estava cheio de chagas? Chagas aqui significa aquele que causa dor. E aqui nessa terra não tem como fugir disso. Quantas coisas, né, que se vive, que se passa. Só que em meio a essa situação, quem é que está nos ajudando na nossa fraqueza? O que é fraqueza? Falta de força. E o texto ali, quando fala ajuda, no original aquela palavra ajuda ali, sabe o que significa? Assumir o controle, socorrer. Se colocar do lado, lado a lado. Então, ou seja, quando eu penso que eu vou afundar, o Espírito Santo assume controle. Oh, essa palavra é usada em Lucas capítulo 5. Olha, se tu não deres glória, hein? Lucas capítulo 5, versículo 7. A Bíblia vai dizer que quando Jesus fez a pesca maravilhosa, o barco começou o quê?
encheu, foi muito peixe de tal maneira que o barco ia a pique. Aí eles fizeram o quê? Vem cá, ajuda-nos. É a mesma palavra ali que fala que o Espírito Santo ajuda, ou seja, quando você pensa que vai afundar, eita, o Espírito Santo chega, assume o controle e fala: vim te ajudar. Ah, glória, eu tributo ao Espírito Santo a glória devida ao nome dele. Aleluia. Ai, Espírito de Deus. O Espírito está assumindo o controle, aleluia, ele nunca saiu do controle, ele está no controle. Você não vai afundar, você não vai submergir o Espírito. Oh, meu Deus, quem sente a graça do Espírito Santo? Eu vou te dar 15 segundos só para você se regozijar. Porque, meu pastor amado, aleluia, ouvindo a sua história ontem aqui, imagina quantas vezes veio o Espírito Santo e fala: tu és meu servo, a tua casa não se perderá, a obra não se perderá. Eita, meu Deus. Aleluia, quantas vezes, quantas vezes, meu Deus, agora, meu Deus, olha isso aí, dere, vassaio, cantaré, xené, que me façaia. Eu tenho uma palavra profética, eu não sei de fato o que nos reserva para este ano de 2022, eu estou em paz com Deus, é isso que importa, mas de uma coisa eu sei, ainda assim como Deus fazia separação entre os egípcios e entre o povo de Israel, Deus pode fazer neste ano, em todos os anos que virão, porque na terra, eu tenho uma notícia, as coisas não vão melhorar, na terra as coisas vão piorar, mas para aquele que está em Cristo é diferente, ele tem a presença do Espírito de Deus. Canacitera cantasai, elebidar que a mantra é fácia. Aleluia, aleluia, oh meu Deus, eu não sei quantos desafios vamos encontrar pela frente, mas o Espírito Santo está dizendo: eu assumi o controle, eu te ajudo. Aleluia, anácia derabaia, enete que minansi terebacantai. Agora escute isso aqui, oh meu Deus, agora olha só que coisa tremenda, o texto vai dizer, presta atenção, o texto vai dizer que os dois morreram, os dois, tanto o autossuficiente como Lázaro, aquele que depende de Deus, os dois morreram. Agora detalhe, quando Lázaro morreu, o texto é enfático em dizer, chegaram os anjos, opa, quando ele morreu, presta atenção, você tem que entender isso aqui, eu vi muitas vezes meu pastor pregando isso aqui, que tinha irmã, acho que era Socorro, acho que ela perdeu aquilo, até lembro, e ele fala: quem tem medo de morrer? A Socorro dizia: eu tenho, eu lembro disso aí, viu, e de tanto que o pastor pregou, ela venceu, hoje eu acho que ela não tem mais medo de morrer não, tem? Cadê? Ela não veio nesse culto? Se não veio, depois manda ela ver a mensagem, que ela vai perder hoje o medo de morrer. Agora escuta isso aqui, quando o Lázaro morre, presta atenção, quando o Lázaro morre, o texto vai dizer que vem uma escolta angelical, não vem um anjo, a Bíblia diz, os anjos vieram. Escute que eu vou falar, a nossa experiência é assim, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento, eu acredito,
Eu não me vejo entrando num caixão, nem o senhor. Eu sei que o Senhor crê também no arrebatamento. Aleluia. Alguém mais aqui crê? Aleluia. Aleluia. Mas enfim, olha só, presta atenção, você sabe, quando, antes da ressurreição, aqui Jesus mostrou como que era o mundo espiritual após a morte. Existem 3 lugares, na verdade é o Hades, tá certo? E o Hades tinha 3 compartimentos. Qual era o compartimento? O seio de Abraão, que era o lugar dos salvos, todos que morriam na fé. Aí tinha um lugar de tormentos, que é o lugar dos ímpios, todos aqueles que morriam sem a fé em Cristo. E tinha um abismo, que é o lugar onde os demônios estão acorrentados. Era assim ali o Hades, tá certo? Que no Antigo Testamento é chamado de Sheol. É o mesmo lugar. Agora escute isso aqui. Olha só que tremendo. Quando o crente morre, a Bíblia vai dizer que vem os anjos pegar ele. Por quê? Porque o máximo que a morte pode fazer conosco é levar para mais perto do Criador. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. O máximo que a morte pode fazer conosco é nos levar para os braços de Cristo. É o máximo. A nossa experiência com a morte vai ser muito... ela só vai dar uma ferroadinha, a gente não vai ver nem a cara dela. Não vamos ver a morte. Por quê? O crente, quando morre, o que acontece? Os anjos já pegam ele, já leva. Aí se cumpre o Salmo 23. Ainda terra saio, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tememos. Aleluia, glória a Deus. Tem uma graça aqui, hein, irmão? Aleluia. Aleluia. Eu preciso ilustrar isso aqui. Isso aqui a gente pastoreando começa a fazer, sabe? Presta atenção. Vem aqui os 2 anjos aqui, fazendo favor. Me perdoe, que eu não sou de fazer essas coisas. Mas depois que a gente pastoreia, a gente... Presta atenção. Olha isso aqui, presta atenção. Aí lá, Cristo foi e recolheu o vaso. Amém. Aí olha, pensa, chegou a morte, nem vai olhar para a cara dela. Ela não pode fazer mais nada. Aí chegam os anjos, ó. E aí a gente passa pelas regiões celestiais. E os demônios? Ficaram tudo para trás, ó. Eita, meu Deus. Já pensou? Chegar diante da presença do meu Salvador, obrigado. Chegar diante da presença do meu Salvador, escoltado pelos anjos. Demais isso, hein? Aleluia. Agora, ao contrário, agora pega aqui. Agora, ao contrário do crente, quando um ímpio, aquele que não tem a fé em Cristo, aquele que não permaneceu em Cristo, ele morreu, o texto já diz logo aqui, já foi levado, sepultado. Não tem menção dos anjos aqui. Por quê? Um ímpio, quando morre, os demônios vêm carregá-lo. Imagina o tormento agora. Vem carregar a alma. O espírito volta para Deus, o corpo está na terra, mas a alma, que é a nossa persona, essa é indestrutível, do ponto de vista espiritual, tá certo? Ou a pessoa vai morrer eternamente, ou vai viver eternamente. Não tem como desfazer da alma. Não tem como, tá? Enfim, não quero entrar aqui, aprofundar aqui no ponto teológico. Mas escute isso aqui. Quando ele morre, ele vai parar na onde? No lugar de tormento. E é aqui que eu quero encerrar. Escute. Agora, oh meu Deus. O texto vai dizer que aquele homem, imagina o desespero dele agora, porque ele está num lugar de tormento. E o texto vai dizer, e clamando disse, Abraão, meu pai, agora reconhece paternidade. Depois que foi parar no inferno, foi reconhecer paternidade. Escute, eu já falei isso aqui, acho que foi no congresso de adolescentes. Escute, aquele que se deixa ser apacentado, não provará o gosto do tormento. Eu vou repetir isso aqui de novo. Aquele que deixa ser apacentado não provará o tormento, o sofrimento eterno, não provará. Quem que deu os pastores para a igreja? Foi o Espírito Santo. O amor de Deus é revelado através da vida de um pastor.
Porque o que Cristo falou para Pedro? Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Sabe quem que Deus deixou para representá-lo aqui na terra? Os pastores. Porque um pastor de verdade, escute isso aqui, um pastor de verdade, ele dá a vida pelas ovelhas. Pastor, não, mas ele está falando de Jesus. Não, um pastor que é levantado, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quer ver? Deus falou para Moisés, estou irado com esse povo, eu vou matar todos eles. Senhor, se tu matar eles, risca o meu nome do livro da vida. Agora, muitas vezes, o pastor sofre a ingratidão do povo. Por quê? Porque Deus falou, Moisés, tu não vai entrar na terra. Vê se alguém brigou por ele. Dá tempo de desistir ainda, hein? Hã? Então veja só, ele deu a vida pelo povo. A hora que Deus falou, Moisés não entra. Cadê o povo intervindo para ele? O povo se calou. Então a questão do pastoreio é uma questão de Deus mesmo. Nunca pastoreio, eu faço a obra de Deus esperando ter reconhecimento humano. O reconhecimento terás na eternidade, para a glória de Deus. Amém. Mas a questão aqui, para a gente encerrar, quero encerrar às 11. Escute, o texto diz que ele clama, tem misericórdia de mim. Aqui está o ponto aqui tremendo. Aqui, ó. O que ele pede que molhe na boca dele? Opa, ele falou a ponta do dedo. Está aqui, ó. Molhe o dedo, ó. Lázaro, que molhe na água, a ponta, presta atenção, ele não está pedindo nem o dedo inteiro. Ele está pedindo só o quê? A ponta. Se eu molhar a ponta do dedo, o que vai cair da ponta do dedo? Uma gota. Levanta a mão, porque para receber uma palavra dessa tem que ser só de mão levantada. Escute. Uma gota da eternidade é suficiente para apagar uma vida de tormento. Não, eu pensei que você ia reagir melhor. Não, eu vou falar de novo. Uma só gota da eternidade vai apagar toda uma vida de sofrimento na terra. Irmão, se uma gota da eternidade vai apagar uma vida de sofrimento, imagine o oceano da eternidade, irmão. Escute, uma gota da eternidade é capaz de apagar uma vida de sofrimento aqui na terra. É por isso que diz o louvor, vai valer a pena. Já valeu, né, irmão? Agora, o que ele está sentindo falta aqui? De água. E é água física? Não, o tormento aqui, do fogo aqui, é espiritual. Qual que é a sede dele? É sede de salvação. É sede de salvação. Agora, eu preciso encerrar aqui. Oh meu Deus, quando o nosso Cristo amado, o nosso Salvador, quando ele estava na cruz, e ele falou, eu tenho sede, ele estava sentindo a dor do tormento, que um ser humano, pecador, vive separado de Deus, ele sentiu a dor da forma mais íntima possível. Por algum momento ele sentiu a separação da comunhão com o Pai, porque ele toma o nosso lugar como pecador, sem pecado toma o nosso lugar, e ele fala, tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede. Então, para que Cristo pagou esse preço? Para que eu e você não morrêssemos de sede eterna. Imagine viver uma eternidade sedento. Aleluia. Cristo, ele veio dar água para beber. Até aqueles corinhos antigos que diz, ele quer te dar água para beber. Quer. Agora, eu de fato encerro, meu Deus do céu. Palavra pastoral, tá, gente? Agora escute. Ele pega e diz, eu fechei aqui porque Bíblia aberta para mim é um caso sério. Agora escute isso aqui. Ele pega, oh meu Deus, ele pega, ele fala, oh pai Abraão, tem misericórdia, eu estou nessa chama, me socorre. Fala para ele só molhar a pontinha do dedo, eu não estou aguentando, me tira daqui. Eu estou sofrendo demais. Você recebesse as oportunidades aí na terra, você não quis se arrepender, você não gostava de vir nos cultos, oh meu Deus, você não quis se arrepender dos teus pecados, agora você é atormentado nessa chama, mas Lázaro é consolado. Aí ele pegou e disse assim, imagine o desespero dele, mas então por favor,
vai lá, pede para alguém sair daqui e lá avisar, porque eu tenho 5 irmãos. Ele falou, eu não quero que eles venham para cá. Pede para alguém sair daqui e lá anunciar que o lugar aqui é feio. Fala para alguém sair daqui lá, como é horripilante esse lugar. Eu não quero que eles venham para cá. Imagine o desespero daquele homem pela sua família. Que esse ano de 2022, o nosso maior alvo seja ganhar almas. Quem concorda, diga glória a Deus. Amém, amém. O nosso maior alvo seja as almas. Aleluia. E agora ele fala, vai lá. Aí o que o Abraão fala? Olha, eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, ele resumiu, eles têm a Bíblia. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Deus não precisa mandar um anjo aqui para a gente crer. Não, a Bíblia. As Escrituras Sagradas é o suficiente. E eu encerro agora de fato aqui. E o que ele diz? Ele diz assim, olha. Ainda, eita Jesus, tu és tremendo, Senhor. Ainda que saia alguém daqui, do Hades, e vai lá, do lado de fora, falar, eles não vão acreditar. E não é que Jesus tinha razão, porque quem foi, presta atenção, quem foi o único, que, na verdade o único não, porque depois ele levou com ele uma leva, né, depois da ressurreição. Mas quem foi que entrou lá no Hades e ressuscitou ao terceiro dia e saiu de lá? Ele saiu e falou, ele saiu e apareceu, e o povo acredita que ele saiu de lá? Até hoje não estão acreditando. Alguém saiu de lá e saiu vivo, hein? E agora o que Jesus pega e fala o quê? Depois que ele ressuscitou, ele foi e anunciou para os discípulos, vai e prega o quê? A palavra simplesmente vai e prega o Evangelho. E o que é Evangelho? É Cristo, em resumo, é Cristo. É aquele que dá água e sacia a nossa sede de salvação. Você hoje não pode estar vivendo o que gostaria de estar vivendo. Pode ser que aqui existem várias pessoas que o momento que você está passando não é o que você desejaria, devido às circunstâncias. Mas você pode se alegrar. Por quê? O teu nome está escrito no livro da vida. Você é salvo, você tem a salvação, você tem Cristo Jesus na sua vida. Amém? Então, para esse ano de 2022, levanta a mão que eu profetizo. Aquele teu parente que está fora da presença de Deus, ou que ainda não tem a fé em Cristo, Deus vai alcançá-lo. Esse ano que entra vai ser o ano de maior salvação, e eu profetizo para o ministério, vai ser o ano de maior colheita de almas, porque os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Levantai os olhos e veja! As palmas louvem ao Senhor. Paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Queridos irmãos, eu vou pedir para ficar de pé, por gentileza, porque assim fica mais fácil. Quem está afastado, você se afastou, um dia serviu a Deus, mas acabou se afastando. Ou você que ainda não fez a confissão de fé, entregando a sua vida para Jesus como único e suficiente Salvador. Só Ele pode nos livrar desse lugar que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, se tiver alguém no nosso meio, por favor, pastor, eu estou afastado e não entreguei a vida para Jesus. Fica de pé, por gentileza, para nós orarmos por você. Se tem alguém, fica de pé. Olha lá, tem 1, 2, 3 pessoas. Quem mais? Se tem mais alguém, fica de pé. Você não vai fazer nada que não queira. Só quem está afastado ainda não entregou a vida para Cristo. Fica de pé. Tem mais alguém? Eu pergunto para vocês, querem entregar a vida para Jesus? Quer beber da água? Então vem para frente. Aleluia! Oh, maravilha! Oh, meu Deus, alguém se alegra pela salvação? Aleluia! Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, que não se engana, ele fala ao meu coração. Tem mais pessoas aqui, viu? Tem mais. Eu vou te chamar. Escapa-te por tua vida, tá? Escapa-te por sua vida.
Tá? Amém. Cadê? Tem mais alguém aqui que precisa hoje beber dessa água da salvação, que é Cristo. Eu vou lhe chamar pela última vez. Venha, venha, filhinha, venha. Aleluia, aleluia. A alegria diante dos anjos pelo um pecador que se arrepende. Amém. Que é dia de festa aqui, hein? Puxa vida. Escapa-te por tua vida ainda mais aqui. Eu vou chamar agora de fato, é pela última vez, hein? Que eu tenho que ir para Assis ainda, hein? 430 quilômetros. Glória a Deus. Eita, coisa boa. Vim aqui para a sede, é só regozijo, hein? Já saí daqui renovado já, hein? Benção pura. Glória a Deus. Tem mais alguém? Mais uma vida que você queira. O Espírito já trabalhou no teu coração aí. Agora a graça foi manifesta, agora você tem que optar pela graça. E quando eu estou apontando o dedo aqui, porque tem desse lado, né? Esse mistério eu peguei do meu pastor. Tá vendo que o filho espiritual pega os traços? Pega ou não pega? Pega, tem algumas coisas que fica, né? É os traços. Minha esposa fala, você tem alguns traços que é assim, ó. É mistério. E eu não me envergonho por isso não, eu fico grato a Deus. Amém. Vou chamar pela última vez, hein? Olha lá. A oportunidade está te sendo dada. Cristo já tomou o lugar por você, do tormento. Para que você vai ficar aí nessa aí? Já termina esse ano e começa o outro bem, sendo salvo. Eu vou te chamar pela última vez. Jesus é bom. Jesus é bom e tem a vida eterna para você. Aleluia. Amém. Não vou insistir mais não. Diga assim. Mesmo que estão voltando ou que estão aceitando, pode repetir tudo. Diga, Senhor Deus, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga, Jesus, eu te aceito e recebo como único e suficiente Salvador. Me guarda, Senhor, até a tua volta. Amém. A igreja estende as mãos. Pai, nós entregamos essas 4 preciosas vidas que vieram aqui nessa manhã, conduzidas pelo Senhor. O Senhor trouxe-os a esta casa de oração. Agora, Espírito Santo, faz morada, ajuda-os, conduza-os, em nome de Jesus. Firma os pés dele na tua casa, em Cristo Senhor, que ele seja um ramo duplamente frutífero na tua obra. Nós vos abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos a essa família, viu?